Segundo ponto, a besta que emerge do mar. Realmente entrando no nosso assunto aqui de hoje. Vamos abrir lá em Apocalipse 13. Vamos ler o nosso texto. Antes de mais nada, Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13. A gente vai ler do versos 1 ao 10. E no domingo que vem nós vamos ver sobre o falso profeta. E a gente vai ver o restante do capítulo 13. Mas hoje, então, do verso 1 ao 10. Apocalipse 13, 1 ao 10. Alguém lê pra gente? Alguém que gosta de ler aí? 10 versículos. Se levanta, uma voz bem forte. Lê para nós. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morta a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Muito bem, obrigado, irmão. Então, nós vimos aqui no versículo, deixa eu achar de novo. No versículo que fala do tempo aí. Quem poder beijar? No versículo 5, olha só. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmias, autoridade, para agir 42 meses. 42 meses é 3 anos e meio. Então, a besta que emerge do mar, ela começa a fazer tudo ali que ela vai começar a todo o caos, todas as mortes, toda a dificuldade do mundo, com a besta que emerge do mar. Ela começa ali e ela tem ali esse período de 3 anos e meio, que são os últimos 3 anos e meio desses 7 anos de tribulação. A besta que emerge do mar, ela é o anticristo. Então, antes da gente destrinchar esses versículos, eu quero te mostrar algo interessante aí. Se o irmão Jacques puder passar, é só um slide, irmão, então é só para passar por um lado aí. Nesse ponto 1, as profecias de Daniel no Antigo Testamento. Ih, foi demais. Enquanto o Jacques vai colocando aí pra gente esse slide, deixa eu explicar. Daniel, o livro de Daniel é um livro fantástico. Se a gente for para Daniel, a gente vai ficar assim, a gente pode ficar o dia inteiro falando sobre Daniel, porque ali tem talvez a maior profecia a respeito dos fins dos tempos, que são essas 70 semanas de Daniel. Então é um livro assim, é um caminho sem volta. Você começa a estudar Daniel, é tão gostoso, tão interessante quando você começa a entender que, enfim, a gente não vai ir tão a fundo assim. Mas eu ainda quero trazer para os irmãos uma pequena explicação a respeito das 70 semanas de Daniel, porque essa profecia que está lá em Daniel, ela vai revelar o anticristo que
vai vir e vai revelar o plano de Deus para o povo de Israel. Então vamos abrir a Bíblia, se você puder abrir sua Bíblia em Daniel capítulo 9, lá no Antigo Testamento. Volta aí bastante e você vai ver o capítulo 9. Lamentações, Ezequiel, Daniel, capítulo 9. Daniel 9, versículos 24 ao 27. No seu ponto A aí na folhinha diz o seguinte: a semana 69 de Daniel não é precedida imediatamente pela semana 70. Existe um parênteses nessa conta, que é a era da igreja. O anticristo ainda não veio, não apareceu no nosso tempo hoje. Agora vamos ler lá Daniel 9, 24 e 27. Esse é um texto muito importante para a gente entender o que é essa profecia sobre os fins dos tempos. Daniel 9, 24 ao 27. Diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, que é Jerusalém, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 72 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Versículo 26. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será um dilúvio, e até ao fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre a asa das abominações, e virá o assolador. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então tem muita coisa interessante aqui, mas eu resumi tudo nesse slide para tentar brevemente dar uma explicação simples a respeito das 70 semanas de Daniel. Então, o que são as 70 semanas de Daniel? Semanas, no hebraico, ele dá a ideia, ele traz a ideia, traz o significado. A palavra semanas traz o significado de 7. Semanas, 7. 7, ele pode ser entendido como 7 dias ou 7 anos. Mas se a gente põe como 7 dias, não se encaixa. A cronologia dos eventos não se encaixa. Então nós entendemos ser 7 semanas. Então 70 semanas, na verdade, são 70 blocos de 7 anos. Certo? São 77. Uma outra forma de falar. São 70 blocos de 7 anos. Quando Daniel, através do anjo Gabriel, então o anjo Gabriel aparece para Daniel e ele revela de Deus o plano de Deus para o povo de Israel em 70 blocos de 7 anos. Esse é o que Gabriel apresenta para Daniel. Então Daniel ele vê tudo isso e ele vê o plano de Deus para o povo de Israel. E ali o texto fala que ele tem duas divisões: 7 semanas, sempre 7 anos. Então 7 blocos de 7 anos, que são 49 anos. Depois um outro bloco, uma outra divisão de 62 semanas, que são 434 anos. E ao final disso tudo, são 69 semanas, ou seja, 483 anos. Ao todo que foi revelado, são 490 anos, porque são 70 semanas. 490 anos ao total. Mas nessa primeira parte, temos ali 483 anos. O que acontece? Se a gente pega, e os estudiosos já fizeram isso para nós, se a gente pega esse cálculo de 483 anos, a partir ali da época de Daniel, e a gente começa a contar na cronologia bíblica, isso vai dar na morte de Jesus.
Jesus morreu com 33 anos, como entendemos, né? E vai dar ali a conta, mais ou menos, ou exatamente, não dá para cravar. Uns vão dizer que é exatamente na morte de Jesus, outros vão dizer que é ali perto, mas vai dar a época que Jesus morreu. Então, ao final da semana 69, ou seja, a final dos 483 anos que o anjo revelou a Daniel, o ungido é morto. Versículo 26. Depois das 72 semanas, mas olha que no versículo anterior ele dividiu. Ele colocou 7 semanas e depois 62. Então, na verdade, é o total ali de 69. Então, no final das 62 semanas, mais as outras 7 semanas do versículo anterior, ou seja, no final das 69 semanas, o que acontece? Será morto o ungido, e já não estará. Ele vai ser morto. Quem que é o ungido do Senhor? Jesus Cristo. Então, ao final das 69 semanas, Jesus Cristo é morto. Aí no versículo 26 ainda, olha só. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim será um dilúvio. Versículo 27. Ele quem? Esse príncipe, que não é Jesus, é uma outra pessoa, de um príncipe que há de vir. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana ele vai quebrar essa aliança. Aqui é a profecia do anticristo. Porque olha nesse lado aqui, esse lado direito. Meia semana é 3 anos e meio. Porque se uma semana são 7 anos, meia semana é 3 anos e meio. Ao final da metade, esse príncipe, essa pessoa que está na profecia aqui, ela vai fazer uma aliança de uma semana inteira, de 7 anos, mas na metade ela quebra essa aliança. E é aqui que nós estamos em Apocalipse 13. Porque o anticristo vem, ele faz parcerias, ele faz amizades, ele politicamente, ele começa a se destacar no cenário global, mas ao chegar na meia semana, ao chegar nos 3 anos e meio, ele quebra essa paz e ele é a besta que emerge do mar. E ele vem para destruir, e ele vem para matar, e ele vem para perseguir os cristãos. Agora um ponto importante. Depois da semana 69, fala que o ungido morreu. E aí já vem a semana 70, que fala que o anticristo quebra a paz com Israel. Aí nós temos um problema, porque o anticristo não veio. Ainda que tenham existido tiranos, certos ditadores antigos, que tenham de alguma forma perseguido Israel, sido contra Israel, nunca houve um ditador que declarou paz com Israel por 7 anos. Porque isso ainda não aconteceu, existe um buraco. Porque nós contamos 483 anos, e depois o ungido morre, e depois o anticristo aparece, mas cadê o anticristo? Não está aqui. Temos um problema entre a semana 69 e a semana 70, que são os últimos 7 anos, o texto bíblico não menciona. E aí o que o judeu faz? Ele rasga o Novo Testamento. E o que nós fazemos? Nós cremos no Novo Testamento. O Antigo Testamento nunca falou sobre a igreja. Nunca. A igreja, a era da igreja, nós, esse povo aqui, a igreja, ela nunca foi mencionada no Antigo Testamento. Era mistério de Deus, mistério do Senhor. Quando chega Jesus e com o ministério dos apóstolos, a igreja é revelada e nasce. E nós passamos a entender o plano de Deus para os gentios, para nós. Então, a ideia aqui no meio é um parênteses. Entre o fim da semana 69 e o começo da semana 70, existe um parênteses misterioso que o povo de Israel nem sequer sonhava que poderia existir. É por isso que até hoje eles não entendem Jesus, é por isso que até hoje eles não entendem o Novo Testamento, porque é mistério do Senhor que Ele revela a partir de Jesus e dos apóstolos,
e a partir daí, a partir da igreja, ela é o parênteses entre a semana 69 e a semana 70. Nós não chegamos na semana 70 ainda, porque estamos vivendo na era da igreja. Quanto tempo que a era da igreja vai durar? Não sabemos. Estamos aí em 2021. Jesus morreu com 33 anos. A igreja iniciou-se após a subida de Jesus, que eu falei, Jesus sobe, o Espírito Santo desce, inicia essa igreja em Atos capítulo 2, e desde então continuamos na era da igreja. Quando vai acabar? Não sabemos. Estamos em um parênteses na história cronológica de Deus, que parênteses abençoador, amoroso, né? Porque Deus poderia tratar só de Israel, mas Ele decide fazer um parênteses e tratar do Brasil e de todos os outros países, e dos gentios, e de todos nós que nós não somos esse povo especial de Deus, chamado Israel. Então Jesus, o Senhor Deus, Ele dá um parênteses, Ele trata de nós brasileiros, por assim dizer. E aí, quando chegar finalmente a semana 70, o arrebatamento, nós subimos, nós evacuamos, lembra que eu falei? O prédio pegou fogo, todo mundo sai do prédio. Quando o mundo começar a ficar ruim, o Senhor Deus tira todos nós, Ele arrebata a igreja e Ele volta a tratar com a nação de Israel nessa última semana de Daniel, nesses últimos 7 anos conhecidos como tribulação. É lindo. Estudar Daniel é muito legal, muito bom. Mas, resumidamente, o que eu quero que você entenda, acima de tudo, é que nós estamos hoje entre a semana 69, esse bloco de 7 anos, nós estamos entre esse final de 483 anos e entre os próximos últimos 7 anos, que através do anjo Gabriel, o Senhor mostrou para Israel o seu plano, o plano de redenção. No versículo 24, ele dá o resumo de tudo que o Senhor vai fazer com Israel. Ele vai salvar, ele vai purificar, ele vai tratar, ele vai fazer tudo até chegar no reino milenar que ele entrega para o povo de Israel. Então, esse cronograma inteiro é para Israel. Nós estamos ali como um parênteses amoroso de Deus, em que Ele olha para a era da igreja nesse momento. Dúvidas? Perguntas? Comentários? Um comentário. Pode falar. É bom que eu pego eu creio plenamente em tudo isso daí. Alguns do nosso meio cristão, né, que tem o pensamento que é os aliancistas, né? Eles, ao lerem no Antigo Testamento aquela tradução da congregação, eles já falam que é igreja, mas não é. Então, quer dizer, aí eles querem dar a entender para alguns que não entendem, dizem, Deus destruiu a igreja que era Israel e nós somos um novo Israel fiel. Eles falam isso. Nós somos Israel fiel agora. Nós somos a igreja de Israel fiel. Né? Eles eram infiéis, nós somos fiéis. Então, fica uma coisa muito soberba nisso. Então, eu creio que Deus falou que Israel naquele tempo. E quem quisesse fazer parte de Israel tinha que seguir as determinações da lei. E eu creio que foi o mistério de Deus. Quando eu leio a Bíblia, eu vejo assim, não, Deus está falando de Israel aqui. Mas Ele está trazendo um futuro, um ungido que viria para morrer na cruz, para perdoar pecados, salvar pecadores. Né? E aí depois foi revelado o que Deus queria fazer a respeito dos gentios junto com Israel. Sim. Exatamente. Se alguém coloca a igreja dentro do Antigo Testamento, ela tem um problema gigantesco. Porque o anticristo não chegou ainda. Então, cadê a semana 70? Se a igreja existe no Antigo Testamento, por que o anjo Gabriel não citou a igreja? Por que o anjo Gabriel fala dos 69 anos, depois fala do ano 70 e fala que o anticristo vai vir fazer o acordo de paz, quebrar o acordo de paz em 3 anos e meio, e isso não aconteceu ainda? Tem que ser um parênteses, tem que ser algo não revelado no mistério de Deus, em que Jesus e os apóstolos vão falar finalmente sobre a era que nós vivemos, a era da igreja. Diga. Você falou que são 7 blocos de 70. 7 blocos de 7. 7 blocos de 7. 7 anos. Isso. 7 blocos de 7. Então Isso. seriam 490 anos. Exatamente. Então são 183, são 69, mais
mais 1, que são 7 anos, 483 mais 7, 490. Sim, porque nós estamos na semana 69, não atingimos ainda o último Isso. bloco que seria da 70. Nós estamos, digamos, Isso é aquele quadro representativo ali de 69 semanas, 483. Isso, até o ano, até a semana 69 está completo, porque fala ali no versículo 26 que o ungido seria morto. Nós cremos que o ungido é Jesus, então está completo. Está até essa consumado. parte. Está consumado. E você falou uma frase aí muito interessante. Em que momento, eu não entendi bem, em que momento, é neste momento o judeu ele rasga o Novo Testamento? Me explica de novo essa questão. Em que momento ele rasga? Eu não entendi essa coisa. Bom, primeiro que ele não crê no ungido. Sim. Ele não crê em Jesus. Isso é claro. Então, a partir dali, ele já desconsidera o Novo Testamento. Sim. Então E ele ele vai estar na 69. Ele nem está na 69. Exatamente. A 69 não está completa, porque ele ainda está esperando o ungido. Agora, fora o desconsiderar o ungido, ele também tem um problema de que cadê o anticristo? Então tem um ungido para vir e tem também o anticristo para vir. Tem um ungido para morrer, não só vir, né? O ungido morre e tem o anticristo para vir e toda a questão da paz com Israel. Sim. Aí tem um outro aspecto que é você pensar que o ungido veio, que ele é Jesus, e que o anticristo também já veio. Mas aí é problemático, porque ainda que você tenha na história esses líderes que realmente perseguiram Israel, não tem esse pacto de 7 anos, essa quebra na metade da semana, na metade do bloco de 7, são 3 anos e meio, a quebra do acordo. E aí é outro problema. Então, como que o anticristo já veio? Porque alguns vão falar, nós já estamos na semana de 70. Ou nós estamos já no milênio. Tem gente que vai falar, nós estamos vivendo o milênio. E aí o problema é, se nós estamos vivendo o milênio, por que está tão ruim? Se Jesus já está reinando, ainda que espiritualmente, no trono nos céus, por que ainda está tão ruim? Porque ainda tem tanta coisa ruim nesse mundo. Não dá para considerar o milênio. Então, as 70 semanas de Daniel, nessa explicação literal do que acontece com os 7 blocos de 7, ele vai suportar, ele vai dar apoio ao pré-tribulacionismo. E nós dizemos que o próximo evento é o arrebatamento, que termina esse parênteses que era da igreja e começa a última semana de Daniel, que são 7 anos. E como para nós a igreja está em Atos 2, o surgimento, primeiro, realmente confunde a cabeça do judeu. Exatamente, confunde muito. Mas cremos que o Senhor Jesus já veio e já morreu por nós. Nós estamos agora aguardando o próximo evento, que é o arrebatamento. Poderiam até de repente falar, esse período dos 7 nós já vivemos no Holocausto. Sim, O anticristo era Hitler, mas não, nem se compara. não encaixa. Nem Por mais que nem se tenha. compara, embora o sofrimento terrível, né? Sim. 6 milhões de judeus mortos, perseguição, Exatamente. não se compara aos 7 anos. Exatamente. Muito bem, vamos seguir para a gente falar sobre o anticristo. Ponto 2 ali. O dragão Satanás se põe em pé sobre a areia do mar, isso está em Apocalipse 12, 17, e então invoca a besta que emerge do mar. Já, você pode só apagar o slide aí? Invoca a besta que emerge do mar. No mar, o cenário aqui está começando a ser montado para a batalha do Armagedon. Então deixa eu dar um breve resumo do capítulo 12. No capítulo 12 temos 3 coisas acontecendo. A primeira, que já fomos tratados com o pastor Messias. A primeira, Satanás ele persegue a mulher. A mulher não é a Virgem Maria, a Maria, que não é virgem mais. A mulher é Israel, porque é o povo de Israel, a nação de Israel. O Satanás ele odeia os cristãos, mas ele odeia mais ainda o povo de Israel, porque o povo de Israel ainda é o povo especial de Deus. Nós temos que ser gratos a Israel, porque Jesus veio de Israel. Israel nos apresentou o Messias. Então, Satanás, o dragão, ele persegue a mulher, que é a nação de Israel, e ele fala ali do filho, que o filho gerado da nação de Israel é Jesus. Depois temos um segundo acontecimento no capítulo 12. Satanás ele começa uma guerra contra Miguel, contra o anjo Miguel e seu exército de anjos. Então, Satanás e seus anjos no céu. E é interessante porque a gente tem a figura de que Satanás ele tem acesso aos céus. Isso vai com o que o pastor Messias falou, muito interessante, que o inferno não foi inaugurado ainda. Satanás não está lá no inferno, estou reinando no inferno. Ele tem acesso à terra, tem acesso ao céu. Então ele vai para o céu, Satanás, com o seu exército.
o anjo Miguel, ele também tem o seu exército de anjos. Há uma batalha ali nos céus, isso no capítulo 12, e aí Satanás ele é expulso do céu. Agora sim expulso para sempre. A partir desse momento, Satanás não tem mais acesso ao céu. Diante disso, Satanás ele só tem uma coisa a fazer. A última cartada de Satanás vai ser tentar de tudo contra este mundo na terra. Ele já não pode mais ter acesso aos céus. Agora que ele foi definitivamente, digamos assim, preso a essa esfera terrena, ele vai, como última cartada, tentar destruir o povo de Deus. E é aí que temos a figura da besta emergindo do mar. Mas tem um outro acontecimento também no capítulo 12. Um terceiro acontecimento. O terceiro acontecimento é Satanás vindo para a terra. Então Satanás é expulso e vem para a terra. É isso mesmo. Agora, ele é então a besta que emerge do mar. Wiersbe diz assim como Jesus Cristo é o Deus encarnado, o anticristo será Satanás em um corpo humano. O anticristo é uma pessoa. Será que ela já está presente nesse mundo? Talvez. Se o arrebatamento é o próximo evento, e pode acontecer a qualquer momento, quando o arrebatamento acontecer, Satanás não pode ser uma criança. Satanás já tem que ser um adulto que está ali trabalhando politicamente de alguma forma já tentando ali criar aliados. Então, se o arrebatamento acontece hoje, pode acontecer a qualquer momento, pode acontecer hoje ou daqui 100 anos, não sabemos, é o próximo evento. Se o próximo evento acontece hoje, Satanás já tem que ter mais de 20 anos aí, então ele pode estar vivo hoje já, mas não sabemos. Mas ele vai ser de alguma forma possuído, influenciado por Satanás, completamente. Tanto é que o texto fala que quando você adora o anticristo, você está adorando Satanás. É a mesma ideia. A gente vai falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. Então segura aí se tiver alguma pergunta. As características da besta, o anticristo, ponto 3. Ali, no capítulo 13 que nós lemos, ele fala ali algumas coisas sobre a besta que emerge do mar. São 10 chifres, ou seja, autoridade sobre 10 nações ou reis. Isso referente a Daniel capítulo 7. Nós não vamos ir tão a fundo em Daniel capítulo 7, mas Daniel capítulo 7 traz essa figura de linguagem aí sobre o anticristo. São 7 cabeças e tudo isso aqui é uma ilustração. Não é que o anticristo vai vir dessa maneira horrenda. A gente está vendo aqui. Isso aqui são ilustrações. Então, 7 cabeças que representam 10 nações ou 10 reis. Quer dizer, os 10 chifres representam 10 reis ou 10 nações. E aí as 7 cabeças mostra aí que talvez 3 desses reis ou dessas nações, elas se rebelam contra Satanás e agora fica 7. Agora são 7 cabeças. Mas, no ponto C, 10 diademas, 10 coroas, que representam a autoridade da besta nessas 10 nações. O anticristo ele vai ter de alguma forma uma aliança com reis e nações, com presidentes e nações, pelo menos 10 aí, como revelado nas profecias, em que ele vai, a partir dessas 10 nações, fazer todo o jogo político para ele vir a controlar o mundo. Domingo que vem nós vamos ver sobre a marca da besta, sobre como ele coloca essa lei de compra e venda, como ele começa a instaurar essa única religião, e tudo isso ele vai, que é adorar a si próprio, que é adorar Satanás, e tudo isso ele vai articulando a partir dessas 10 nações, ou 10 reis, ou 10 presidentes, enfim, que ele vai começar. E aí há toda uma discussão que possivelmente são 10 nações europeias, e a partir daquele momento ele vai começar as suas articulações. D. E aí o D traz umas coisas interessantes. Semelhante a leopardo, pés como de urso, boca como de leão, sinais de poder, domínio e autoridade. É o que significa esses elementos aí. Então o leopardo, podemos imaginar, é rápido, é veloz. O crescimento do anticristo também vai ser muito veloz. 3 anos e meio, ele está se destacando politicamente. Nos outros 3 anos e meio, ele já é o ser mais reverenciado do universo. Ele já é o maior ditador que esse mundo já viu. Hitler não é nada, não vai ser nada, não é nada perto do anticristo. Nos últimos 3 anos e meio, ele é um ditador adorado, reverenciado, idolatrado numa escala global. Então é muito rápida a ascensão desse anticristo. Tudo dominado, controlado, influenciado, até mesmo possuído pelo próprio Satanás. Pés como de urso. Ursos são pesados,
Então o urso, a ideia é que o anticristo vai esmagar, ele vai atacar, ele vai fazer a sua vontade. E o leão é mais fácil ainda de entender, tem aquela majestade do leão, mas o leão também envolve medo, envolve morte, e tudo isso o anticristo vai trazer. Daniel 7 também fala da besta poderosa. Quando ele fala de uma besta poderosa, aliás, todos esses elementos do Daniel 7 representam de alguma forma as nações que existiam naquela época. Então, vamos falar de Daniel 7. Não vamos ler lá, mas Daniel 7 fala do leão. O leão representava a Babilônia. O urso representava a Medo-Pérsia. O leopardo, a Grécia. E aí, quando ele fala da besta poderosa, ele fala de Roma, ele fala do anticristo. Será que o anticristo vai vir e vai criar um novo império romano? Possivelmente. Será que esses países, de acordo com o contexto hoje, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, será que vão estar envolvidos? Possivelmente. Países europeus envolvidos nessa ascensão do anticristo. E sobre as 7 cabeças, nomes de blasfêmia. Pontuei aí, a besta vai se opor a Deus e a todas as religiões do mundo. Ponto 4. Tem mais coisa interessante sobre o anticristo. Guarda suas perguntas, que acho que eu vou responder elas lendo uma apostila aí com vocês. O que mais Deus revela sobre o anticristo aí no ponto 4? Gregory Bale comenta: o anticristo vem do mar, ou seja, de fora. É um estrangeiro, possivelmente europeu. Enquanto o falso profeta, que a gente vai ver domingo que vem, a segunda besta, que emerge da terra, ela vem da terra, ou seja, vem de dentro. É um judeu puro da nação de Israel. O que acontece aqui? É possível, aqui são conjecturas, é possível que esse anticristo ele não venha de Israel. Ele pode ser um judeu, porque faz todo sentido ele ser um judeu, mas ele não vai ser um judeu característico que está lá em Israel. Ele vai ser, sabe aquela coisa de dupla cidadania e tal? Ele vai ter uma raiz de judaica nos seus antecedentes. Ele vai ter uma raiz judaica que vai dar o crédito ao judeu que ele precisa, mas ele pode vir de qualquer país, possivelmente de um país europeu. Então a besta que vem de fora, muito dos ataques, né, que a gente vê antigamente vinham do mar. As pessoas vinham do mar e atacavam ali a outra região. Então essa ideia de a besta vir do mar, essa ideia de que a besta vem de outra nação. É uma forma conectada com o judeu, com a nação judaica, mas também de nacionalidade de outro local. Deixa eu ver se eu falei tudo que eu queria aqui. Muito bem. Ponto B. Pastor Messias comenta. Olha que legal o pastor Messias falou numa das aulas dele. O mar não é um lugar tranquilo, ele representa agitação. Satanás vai pegar o mundo em polvorosa, em grande atividade e perturbação. Também é entendendo por que essa besta vem do mar, na imagem aí que nós temos sobre o fim dos tempos. Ele não vai vir como uma sereia do mar, assim, não é isso. É só uma ilustração do poder do anticristo chegando para mudar tudo, para quebrar o pacto com Israel e começar a se revelar como Satanás realmente. Ponto C. O dragão, Satanás, propriamente dito, dá para a besta 3 coisas no versículo 2. Volta lá para o Apocalipse 13. O versículo 2 de Apocalipse 13. Alguém lê para nós aí. Apocalipse 13, 2. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão... Deu-lhe o quê? Olha lá, vamos lá, fala aí. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Satanás é o rei deste mundo e ele entrega este mundo nas mãos do anticristo. Com tanto poder e autoridade, o anticristo vai reinar absoluto por 3 anos e meio. Nesses últimos 3 anos e meio da tribulação, o anticristo vai reinar com toda a autoridade. Claro que Satanás ele dá autoridade debaixo da autoridade de Deus. Quem é Satanás para decidir qualquer coisa? Nosso Deus é maior. Então, debaixo da permissão de Deus, Satanás ele entrega os reinos do mundo. No versículo seguinte aqui, ele fala que toda língua, todo povo, toda nação, globalmente, todos vão adorar o anticristo. Inclusive, instituindo a marca da besta, que nós vamos ver domingo que vem. Inclusive, de alguma forma, resolvendo os conflitos aí entre Israel e Iraque e tudo mais, e depois
agora nos 3 anos e meio, matando cristãos, matando judeus e sendo aí reverenciado. D. O anticristo será controlado por Satanás. Sua ação será como a do próprio diabo agindo na terra. De alguma forma, então, o diabo vai totalmente estar envolvido aí nas ações fabulosas, fantásticas do anticristo. 11. Ele é chamado por Paulo de o homem do pecado, filho da perdição, o perverso. 2 Tessalonicenses 2, 3 a 4, 7 a 9, nós não vamos ler por conta do tempo, mas é importante perceber nesse texto que o Espírito Santo, ele tem hoje um trabalho de impedir o pecado no mundo. Mas, a partir daqueles 3 anos e meio, o Espírito Santo, ele deixa de exercer essa função, de impedir o pecado no mundo. Ele vai deixar que o mal prevaleça. Ele vai continuar ainda no mundo de alguma forma, porque vamos ser salvos. Para ser salvo, eu preciso do Espírito Santo de Deus. Então, vamos ser salvos na tribulação. Mas ele vai permitir que o mal prevaleça. Os últimos 3 anos e meio são os piores anos do universo, do mundo, né? Como disse Hitler, não é nada perto do que o anticristo vai se revelar ser. Ele é um homem específico, será um conquistador político extremamente respeitado e já pode até mesmo estar entre nós, como eu já comentei. Se você puder ler esses versículos em casa, 1 João 2,18, é muito legal, importante podermos ler esses textos. Então esse anticristo, ele vai ter carisma, ele vai ter uma oratória fantástica, ele vai começar como um pacificador, vai prometer 7 anos de paz, vai quebrar no meio os 3 anos e meio, 7 anos de paz, vai fazer lá o abominável da desolação, ele vai de alguma forma lá em Jerusalém, ele vai acabar com os sacrifícios, ele vai escandalizar os judeus, ele vai pedir para ser adorado. Nós vamos ver um pouco disso domingo que vem. E ele vai ser Satanás agindo na terra. Um homem inteligente, um homem poderoso e com toda certeza um homem muito influente. Então o anticristo não é lá o Henri Cristo, sabe? O Henri Cristo é o anticristo. Alguém dá bola para o Henri Cristo? O anticristo verdadeiro, ele vai ser alguém que vai enganar o mundo todo. Como que ele vai enganar? Não sei, mas ele vai enganar. As pessoas vão acreditar que ele é um Superman na Terra. As pessoas vão acreditar que ele é o cara e vão segui-lo e vão adorar ao ponto de depois ser instaurado uma religião única para adorar a besta, o Satanás, o anticristo, o dragão, para adorar Satanás. Então é uma enganação que vai acontecer para todo aquele que não crer no Senhor Jesus. 5. O estopim do anticristo, sua morte e ressurreição. Eu vou correr um pouco, irmãos, porque eu não quero fazer como a aula passada e passar demais. Então, vamos terminar de ler aqui, que lendo essas informações vocês vão ter bastante conteúdo. O estopim do anticristo, sua morte e ressurreição. O anticristo sofre uma ferida mortal, ou de aparência de ferida mortal, então ali no versículo 3 e 4, e ressuscita milagrosamente, ou fim de uma ressurreição mirabolante. Então aí há debate se o anticristo vai, a partir dos 3 anos e meio, para ele ser adorado, para ele ser reverenciado, ele tem que fazer algo extraordinário. Ele tem que fazer algo assim, que todo mundo vai falar, é Deus, é Jesus, é maior que Deus, sei lá, ele tem que fazer algo incrível. Então, ou ele vai ser ferido por alguém, e ele vai ressuscitar na frente de todo mundo, na frente da Globo, da CNN, ele vai ressuscitar, e vai todo mundo, uau, esse é o cara, só tem ele para seguir, Deus é o irado, nervoso, e ele é o certo. Não sei como vai ser a enganação, mas algo mirabolante, algo incrível tem que acontecer. Então, ou ele morre e ressuscita, ou aparentemente ele morre e ele engana todo mundo, e ele ressuscita, entre aspas, ele de alguma forma, numa falcatrua, ele consegue enganar todo mundo e se dar por ressurreto. Imitando quem? Imitando Jesus. Sempre imitando Jesus. Satanás, o que ele mais quer é ser Deus, é ser adorado como Deus. E é isso que, através do anticristo, ele está realizando. Por 3 anos e meio, Satanás vai ter tudo que ele sempre sonhou. Ele vai ser reverenciado como Deus. Reverenciado como Deus.
E aí temos a trindade demoníaca. Olha só, ponto B. A trindade demoníaca parte para a ação. Satanás, então, na cabeça de Satanás, o que está acontecendo aqui? Como que ele está agindo? Satanás é o pai, como se fosse Deus Pai. Óbvio que ele não tem poder nem perto de Deus, não dá para comparar, mas é como se ele fosse o pai. O anticristo é como se fosse o filho gerado pelo pai, que desce ao mundo, embora não é uma encarnação do anticristo, ele é um humano comum, mas ele tá vindo em nome do pai. Então o anticristo vem em nome de Satanás. E aí tem o falso profeta, que a gente vai ver domingo que vem. E o falso profeta tendo uma ação do Espírito Santo. Tudo que Jesus fazia no ministério terreno dele era através do Espírito Santo de Deus. Tudo que o anticristo faz é através também do ministério do falso profeta, que vai reafirmar, que vai convencer as pessoas, que vai convencer as pessoas a respeito da adoração ao anticristo. É o trabalho do falso profeta brincando de ser Espírito Santo. Então Satanás sempre tenta, irmãos, imitar Deus. Sempre. Mas é uma trindade xing-ling, é uma trindade falsa. É uma trindade que não é a verdadeira trindade. Última metade da tribulação. O anticristo, ponto 6, é o ditador que vai governar o mundo. Warren Wiersbe comenta, ponto A. Olha que interessante. O mundo rejeitou a Jesus, mas vai aceitar o anticristo. O mundo não creu na verdade, mas vai crer nas mentiras do grande enganador. Jesus falou e continua falando hoje de forma graciosa sobre salvação. Mas o mundo vai dar ouvidos às palavras duras e cruéis de um ditador. O mundo não quis adorar a Jesus, mas agora o mundo vai se ajoelhar diante dos poderes de Satanás. Por 3 anos e meio, ele vai ser o Deus deste mundo. Tudo que ele sempre quis. Bem rapidinho, deixa eu falar 2 coisas. Jó. Quando a gente lê Jó, Satanás, que tem ainda acesso aos céus, ele vai até Deus e ele fala assim: tá vendo seu servo Jó? Esse servo Jó, ele só te adora. Depois você lê lá, o primeiro capítulo de Jó. Esse servo Jó, ele só te adora, ele só te serve, porque nada de ruim acontece com ele. Deixa eu colocar algumas coisas na vida de Jó, e você vai ver Jó não te adorando mais. Você é falso. Você é um falso Deus. Você não é digno de se adorar. É isso que Satanás está dizendo. Satanás, ele é um acusador. Satanás, ele é aquele que blasfema contra Deus. E ele blasfemando contra Deus, você não é digno de ser adorado. Jó, se ele sofrer, ele está com vida boa aí, quanto que ele te adora? Se ele sofrer, ele não vai te adorar. Tudo acontece na vida de Jó e ele continua adorando a Deus. Mas Satanás, ele sempre blasfema contra Deus. E aí, nesses 3 anos e meio, ele pode fazer tudo. O que ele vai fazer? Ele vai blasfemar. Ele vai colocar Deus em descrédito. Ele vai, todos os seus discursos de grande oratória, de grande adoração, de multidões que ele vai atrair, ele vai acabar, destruir a imagem de Deus. Porque ele já fez isso antes, já tentou fazer isso antes, tenta fazer isso hoje e vai fazer muito mais nos 3 anos e meio finais. Quando Satanás tenta Jesus no deserto, ele fala lá: eu te dou esse reino todo se você me adorar. Satanás, Satanás, ele queria tanto ser adorado. Olha só, ele queria tanto ser adorado, que ele fala assim: eu te entrego a única coisa que eu tenho. O que Satanás tem? Esse mundo. Esse mundo pertence a Satanás. Eles falam para Jesus: Jesus, eu te entrego esse mundo inteiro, é o que eu tenho. Na moeda de troca de Satanás, eu te entrego os reinos, se você me adorar. O que Satanás quer, acima de tudo, é ser adorado como Deus. E obviamente Jesus, que não peca, ele nega a adoração a Satanás. Então Satanás sempre tenta e vai continuar tentando ser adorado como Deus. E vai conseguir. Por 3 anos e meio, ele vai ser adorado como o Deus deste mundo. 7. Conclusão. E aí a gente tem talvez 5 minutos para pergunta. Conclusão. A partir de agora, os salvos são fugitivos. E a sentença é morte. Então no versículo 9 e 10, fala ali a respeito de como a vida vai ser ainda mais difícil para o povo santo, salvo
durante a tribulação. O anticristo vai perseguir e matar os salvos. E a marca da besta, que vamos ver domingo que vem, vai tornar todos os salvos a partir daqui fugitivos. Se você não tem a marca da besta, você é globalmente um fugitivo e você tem sentenciado à morte. A vida dos salvos, nos 3 últimos anos da tribulação, vai ser terrível. Mas nós não vamos passar por nada disso. Glórias a Deus pela sua misericórdia com a igreja. Versículo 10, então, João diz para o salvo da tribulação. Ele está dizendo assim, eu estou parafraseando aqui o versículo 10. Se a morte for seu fim, aceite e pague o preço. Vale a pena morrer por Cristo. Não negue a sua fé, viva a autenticidade, mesmo que isso te leve à morte. Esse vai ser a motivação dos salvos naquela época. Se a gente tiver que morrer, nós vamos morrer, mas nós não vamos nos render à besta. Nós não vamos adorar Satanás, mesmo que isso nos leve à morte. E mais, essa motivação de que Deus é o juiz. E se ele permite que os cristãos morram nessa época, é porque ele tem os planos, é porque ele vai vencer o anticristo no final. O anticristo não vence. O falso profeta não vence. Satanás não vence. Nenhum deles ficará impune nas mãos do justo juiz. No final, Satanás vai perder. Essa trindade demoníaca falcatrua aí vai ser derrotada por Jesus. E ele vence no final. Última frase aqui. Como é bom estar seguro em Jesus. Como é bom ter a certeza que ele continua no controle do universo. Nada que o anticristo fizer vai ser porque ele manda. Mas vai ser porque Deus deixa. Vai ser porque Deus deixa. Perguntas? Sua última chance na aula de hoje. Na aula que vem vamos falar mais sobre o anticristo, vamos falar bastante sobre o falso profeta, vamos falar sobre o número 666, a marca da besta. Eu não consigo fazer maior propaganda do que essa. Venha na aula que vem, que vamos falar sobre esse 666 e marca da besta e tudo mais. Mas se você tiver alguma pergunta, diga agora. Ou até domingo que vem. Irmão, só fica assim meio escuro, assim. Só pra você que é o Adilson falando, com máscara não dá pra saber. O Adilson tá com voz diferente lá. Tipo assim, se a igreja vai ser arrebatada, entendeu? Foi todo mundo, entendeu? Não ficou mais ninguém. E como que vai ser para esses que você falou assim, que são salvos, que vão ser, se não aceitar a marca, vão ser fugitivos? Da onde que eles vão ouvir? Isso fica meio escuro. Então vamos terminar com isso. Vamos terminar com essa pergunta. O Espírito Santo de Deus vai continuar agindo. Quem convence é Ele. É o Espírito Santo de Deus. As pessoas ainda vão ter acesso, por exemplo, aos vídeos do YouTube. As pessoas vão ter ainda acesso à palavra de Deus. A Bíblia não vai ser arrebatada junto. Vai estar aqui. O ministério do Espírito Santo de Deus de salvar pessoas vai continuar pela graça de Deus. Vai continuar. Então, de alguma forma, as pessoas ainda vão ser salvas. Mas, e até uma ponta para domingo que vem, que eu quero falar um pouco sobre isso. Eu quero concluir domingo que vem com algo que eu vou começar a falar agora, para te instigar. Será que vale a pena eu deixar para aceitar Jesus só na tribulação? Porque às vezes você vai evangelizar alguém, eu vou instigar você, eu só vou dar a resposta do ano que vem, tá? Mas às vezes alguém vai chegar para você e vai falar assim: puxa, legal isso que você está falando, então se você sumir mesmo, eu vou crer. Porque se você sumir, eu vou ver que você está falando a verdade e eu vou crer. Alguém ainda vai falar isso para você. Faz sentido, não faz? Eu vou deixar para crer quando você sumir, você vai desaparecer, quer dizer, quando tiver o arrebatamento, quando aparecer o anticristo, quando tiver a paz com Israel, alguém que estuda a Bíblia pode ignorantemente falar isso. Então eu vou crer, deixar para crer quando as coisas, quando a semana 70 começar a se desenrolar, aí eu vou crer. O que você fala para uma pessoa dessa? Será que vale a pena esperar? Será que ele vai ter a mesma chance de crer? Venha domingo que vem. Se morrer. E se morrer. Venha domingo que vem. Senhor Deus, poderoso Pai, obrigado por esta aula, obrigado
Senhor vence, o Senhor é vencedor, o Senhor é muito maior que Satanás. Satanás só age porque o Senhor permite, e o Senhor é misericordioso, gracioso, amoroso com a igreja. Obrigado, Senhor Deus, por nos salvar, mesmo nós não sendo judeus, mesmo nós não sendo povo de Israel, o Senhor ainda nos ama, nos perdoa, nos traz para perto de si. Nós te amamos, ó Deus, em nome de Jesus, obrigado e amém. Amém.